Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí seguindo o canal Mistério dele Mistério. Gente, tem 2 dias, né, que eu não posto nenhum vídeo, mas eu tive uma luta tremenda, impedimentos atrás de impedimentos para não gravar essa leitura. E está sendo uma bênção. Eu gostaria que vocês me perdoassem, não foi por minha vontade, mas foi por forças maiores. O telefone travava, que eu não sei o que deu nesse telefone, naquele telefone, porque esse é um outro. A internet andava mal, eu gravei o vídeo todo, no final deu um problema e o vídeo cortou assim de hora para outra. Aí eu fui fazer outro vídeo, mas foi assim, foi problemas. Quinta-feira à noite eu fiquei até 3 horas da manhã tentando e não consegui ontem. Gente, mas foi luta ferrada mesmo. Eu fiquei muito nervosa com tudo que estava acontecendo. Eu repreendia o inimigo, repreendia todo impedimento, repreendia toda a força maligna, mas não consegui. Agora, no final das contas, eu estou fazendo com esse outro telefone, né? Durante o dia de hoje eu não pude fazer, estou fazendo hoje à noite. Hoje é o quê? 16 de janeiro de 2021, né? Hoje é sábado e eu vou continuar a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Não se esqueça de colocar um joinha, não se esqueça de orar por mim, de orar por esse projeto e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para quem você acha que vale a pena ouvir a palavra de Deus, né? A Bíblia em ordem cronológica, né? Áudio, vídeo, né? Da Bíblia em ordem cronológica é muito bom. E quando você estiver trabalhando, fazendo alguma coisa que dá para você prestar atenção, você coloca ali e vai ouvindo, é muito interessante. Orem por mim, orem por esse projeto, e vamos dar continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. No último vídeo, nós lemos Jó, né, o livro de Jó, capítulo 6, agora nós vamos ler o Jó, capítulo 7. Não se esqueça que aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, tem o livro, capítulo e versículo de onde eu vou estar lendo. Aí você para o vídeo um pouquinho, faz pausa, vai lá, copia, marca na sua Bíblia, onde vai ser as leituras, aí depois você vai lendo e acompanhando junto comigo. E sempre no intervalo aqui, quando eu estiver passando para um outro capítulo ou o livro que for, eu vou dar um intervalozinho para dar tempo de você virar a página e achar, tá bom? E pegar, né, onde você marcou, ok? Sem mais deixas, vamos continuar então lendo a Bíblia em ordem cronológica. Continuação no discurso, né? Deixa eu ler aqui, no discurso de Jó, no discurso de Jó, as respostas de Jó. Então vou continuar lendo. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pela sombra do entardecer? Ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão e noites de desgraças me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e casca de ferida. Minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim, como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação não mais o conhecerá. Por isso, não me calo. Na aflição do meu espírito desabafarei.
Na amargura de minha alma farei as minhas queixas. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas para que me ponhas sob guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhes dê importância e atenção, para que o examines a cada manhã e proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te causei? Ó, tu que vigias os homens, por que me tornastes teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apaga os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu já não existirei. Então, Bildade de Suar respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Caso Deus torce a justiça, será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas, se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer, senão o pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mas depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em uma teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e diz: nunca a vi. Esse é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade. Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000.
Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz as suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Orion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe, o que fazes? Deus não refreia a sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria com uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Recorrer à força? Ele é mais poderoso? Ele é mais poderoso. Ao tribunal? Quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ele me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm, mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Uma vez que eu já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias no poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, releva-me, que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso teus olhos de carne
Acaso tens olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal. Os anos de tua vida são como os dos homens. Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado. Embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como o barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidastes do meu espírito. Mas algo escondestes em teu coração, e agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferiria ter morrido, antes que alguém pudesse ver-me, se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura. Já estariam no fim os meus poucos dias? Afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Então, Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem respostas todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fica sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra, e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá. Olhará ao redor
e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo. E muitos procurarão seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Então Jó respondeu: sem dúvida, vocês são um povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus, e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Voltando no versículo 6, as tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. E o ouvido não experimenta as palavras, como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o engano quanto o enganador a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruina os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz, e os faz cambalear como bêbados. E assim termina esse vídeo. A próxima leitura, vamos ler o capítulo 13 de Jó. Não se esqueça de dar um joinha, de compartilhar, de inscrever-se no canal e dar um comentário do que você está achando da leitura, dar a sua opinião e dar também uma opinião para como você acharia que ficaria melhor para o seu entendimento. Obrigada e até a próxima. Aliás, até o próximo.